Olá, começa agora mais uma edição do OCP Saúde e hoje nós estamos recebendo a doutora Bruna Jakobowski, ela que é cirurgiã plástica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Um prazer receber você aqui hoje no OCP Saúde. E para iniciar, nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória e por que a cirurgia plástica. Então, eu sempre gostei muito, né, de cuidar das pessoas, né, brincar de médico, de cuidar de bonecas, enfim, minha mãe sempre dizia que eu gostava muito de cuidar de todo mundo. E sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito dessa parte de estética, né, e acabei ali na minha adolescência despertando essa parte de medicina, de cirurgia plástica. E principalmente porque eu fui uma adolescente que teve muitos traumas em relação ao meu corpo, assim. Eu tinha um problema de... Meus seios eram pequenos e eu era bem traumatizada com isso. E depois que eu fiz a cirurgia, eu tinha por volta de 17, 18 anos, eu vi o quanto aquela cirurgia me transformou. Muito, sim, muito em relação à autoestima como mulher, na época da faculdade, muito mais segura das coisas, e aquilo me encantou, assim, o poder que uma cirurgia, que, né, um pedaço de plástico mesmo, que é o que a prótese de silicone podem fazer na autoestima de uma mulher. Isso me encantou muito, assim. Então, depois daquele momento, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, quero ajudar as mulheres a realmente se transformarem, a curar esses problemas que que elas possam ter, né, com os seus corpos, e aí eu decidi fui atrás de fazer medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica, né, que é um longo caminho até a gente chegar na plástica em si, né? Com certeza. E hoje, no seu consultório, então, qual é a principal busca das mulheres em relação a essa questão corporal na cirurgia plástica? Então, hoje eu atendo tanto em Joinville quanto em Curitiba, né? Nós temos 2 consultórios. E o nosso principal público é justamente mulheres que estão passando por algum problema com seus corpos, né? Ou que nasceram já com, né, como foi o meu caso, com mamas pequenas, ou pacientes que estão em questão de pós-filhos, pós-gestações, né? Que acabaram tendo ali alterações pela gestação. Então, hoje, o nosso maior público são mulheres que já tiveram filhos, né? Que estão em busca em restaurar, né, a sua autoestima, o seu corpo. Então, hoje, a nossa maior cirurgia são cirurgias corporais, cirurgias de mama, cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração, né? São o nosso maior número de cirurgias seriam essas. Realmente, o corpo da mulher, depois que ele passa pela gestação, acaba tendo muitas mudanças, né? Muito, com certeza. E eu percebo, assim, né, trabalho com mulheres também, a importância desses procedimentos serem aliados num resgate de autoestima das mulheres, né? Como elas chegam para você em relação a isso? Eu percebo assim, né, que a grande maioria das mulheres, naquele período ali da gestação, dos filhos pequenos, o foco delas são os filhos. E tá tudo É o certo, tá tudo papel bem. mãe. Exatamente, tá tudo certo. Mas o que eu percebo é que quando os filhos começam a crescer um pouquinho, né, ela volta a olhar para ela. Ela volta a olhar e aí ela olha para ela, volta a olhar para o casamento dela, né? E aí você tem uma série de situações. Mulheres que estão com autoestima lá embaixo, que acabaram ganhando muito peso na gestação, algumas com estrias, enfim, com alterações no corpo que tem indicação cirúrgica mesmo, né? Que às vezes a academia ou uma dieta não vai resolver. E isso impacta muito no casamento delas, porque uma mulher com uma autoestima baixa, ela vai ser uma esposa com uma autoestima baixa.
Então, hoje o meu público busca na cirurgia plástica essa restauração, essa renovação da mãe que foi mãe e agora quer voltar a ser a mulher, né? Então, acho que hoje esse é o meu maior público, assim, no consultório, sabe? E muitas vezes precisa disso, porque talvez essa mulher já tentou de várias formas buscar essa autoestima, aceitar o seu corpo, mas que bom que temos hoje, assim, essa variedade de cirurgias e de auxílio seguro médico para que a mulher possa realmente alcançar esse corpo desejado. Isso é muito importante. Isso é uma questão que eu levanto muito dentro do meu consultório, que a cirurgia plástica, ela é apenas uma parte do processo, né? Eu acabo brincando no consultório que eu passo mais tempo falando sobre isso do que sobre a cirurgia mesmo. Porque uma coisa que é muito comum é a paciente chegar no consultório com um peso extremamente alto, sem fazer nenhum tipo de exercício, sem fazer nenhum tipo de dieta, às vezes fumando, ingerindo bebida alcoólica. Essa paciente, a plástica é uma das poucas coisas que ela precisa, né? Vamos dizer assim, dentro do universo de coisas que ela precisa, a plástica é só uma partezinha. Então, eu digo assim que, ok, vamos fazer a sua cirurgia, mas para isso acontecer, a gente tem um longo caminho. Você não pode submeter uma paciente nessa situação, com obesidade, às vezes está hipertensa, né, toda descompensada, para uma cirurgia, ainda mais plástica, que é uma cirurgia eletiva. Eu digo que quando eu tô ali te operando, eu não tô operando alguém doente, eu tô operando uma mulher que tá ali porque ela quer, e aí eu brinco que tem um filho dela aqui, o outro filho aqui e o marido aqui. Eu tô operando a mãe de alguém que tá ali porque ela quer, não porque ela está doente. Então é uma responsabilidade muito grande para mim. Então tudo tem que dar certo. E se eu sou conivente em operar uma paciente acima do peso, com hábitos ruins, eu vou estar botando essa paciente num risco desnecessário. Então, para a paciente estar fazendo uma cirurgia plástica, ela tem que se preparar. Por quê? Porque se ela fizer essa cirurgia e não começar a fazer exercício, não começar a fazer dieta, não parar de fumar, essa cirurgia ela vai desaparecer em poucos anos. Eu digo que os mesmos hábitos que te levaram a estar infeliz com o teu corpo hoje vão te devolver esse corpo que você não gostava, porque você vai continuar com os teus hábitos. Então, o meu maior objetivo dentro da cirurgia plástica é claro, você entra lá no meu consultório, você quer a mama que você sonhou, você quer o abdômen que você sonhou, mas o meu maior objetivo ele é alcançado quando eu consigo te transformar. E eu te digo transformar a sua cabeça. De você sair dali e nunca mais engordar. Sair dali com hábitos saudáveis, aprender a comer direito, a criar hábito saudável para sua família inteira. Porque uma mãe que come errado, ela tem filhos que comem errado. E esses filhos vão ter filhos que vão comer errado. É um ciclo, não tem? Então, eu preciso quebrar isso. Entende? Então, eu preciso mostrar para minha paciente que vamos fazer a cirurgia, mas eu vou estar aqui com você pra gente te mudar. Mudar o teu estilo de vida, você vai começar a se exercitar. Eu sempre gosto que o marido venha na consulta, porque eu gosto de botar responsabilidade pros homens também. Normalmente, eles engordam menos do que a gente, né? Então, eu digo, olha, é muito difícil fazer dieta. Ela não vai conseguir sozinha. Ela vai estar lá, não, hoje eu vou comer o meu franguinho com salada. Daí ela olha pro lado e o marido, não, hoje eu vou pedir uma pizza. Não, é uma parceria. Então, toda a família tem que ajudar nisso, sabe? E é super legal, assim, porque eu vejo que eles ajudam, eles vão na academia junto e realmente, assim, as pacientes acabam tendo essa mudança mesmo do estilo de vida. E é muito legal porque a cirurgia cada vez fica melhor. Aquela barriga que a gente tira aquele excesso de pele, faz a lipoaspiração, fica cada vez mais bonita, ela fica cada vez com a autoestima mais alta, o casamento fica cada vez melhor. Então, isso é muito legal. É a parte da cirurgia plástica que eu mais me encanto com essa transformação. Porque é importante, né? A mulher, por exemplo, ela vai investir o tempo dela, porque temos todo um pré-operatório e um pós-cirúrgico, vai investir o dinheiro dela
E se ela não passar por esse processo de transformação mental, emocional, principalmente, e o resultado não perdurar por muito tempo, volta tudo, como você falou, né? Exatamente. Eu lembro que no meu primeiro ano de consultório, eu não abordava muito isso, né? Porque eu subentendia que isso, a paciente deveria vir com isso pronto dentro dela, né? E no final do meu primeiro ano, quando eu comecei a fazer os retornos de 1 ano, eu comecei a ver as minhas pacientes com 10, 15 quilos a mais do que o dia da cirurgia. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Porque essa paciente, como você falou, gastou às vezes um dinheiro que ela não tinha sobrando. O pós-operatório, dependendo da cirurgia, é um pós-operatório muito chato. Você tem que ter toda uma estrutura familiar para as pessoas te cuidarem, ajudar com levanta, senta, enfim. Até porque o sucesso da cirurgia também depende dessa parte, né? Totalmente. Então, é muito importante, não é só a cirurgia. Essa paciente vai gastar, às vezes, o dinheiro que ela não tem sobrando. Vai ter que ter toda uma organização familiar para essa recuperação, dependendo da cirurgia, ela exige alguém ali do lado dela. É uma cirurgia, às vezes, um pouco dolorosa, chata, dormir de barriga para cima. Então, não é um processo, assim, fácil, né? E se essa paciente não tiver essas mudanças de estilo de vida, ela vai jogar isso tudo fora. Vai jogar tudo fora. E quando eu percebi isso, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu tô sendo responsável por isso também, por não estar mudando a cabeça das minhas pacientes. E aí, cada vez eu comecei mais. Hoje eu acho que eu passo 70% da minha consulta falando sobre isso. E o resto que eu falo da cirurgia plástica mesmo. Tanto que é engraçado que eu vejo que quando alguma das minhas pacientes engorda, ali no nosso pós, quem vai estar assistindo esse vídeo sabe que é verdade. Elas desmarcam os retornos. Elas desmarcam. E, ai, meu Deus, não vou fazer dieta porque a doutora vai brigar comigo. Não é que eu vou brigar com você, é que eu quero que você fique feliz. Porque senão o que acontece? A paciente vai lá, faz a cirurgia, faz todo esse investimento. E aquilo que a gente estava falando, se ela não mudar os hábitos dela, em 1 ano, ela tá como? Ela volta a ficar frustrada, ela volta a ficar triste. Por quê? Porque ela, às vezes, gastou um dinheiro que eles não tinham, fez toda aquela cirurgia, e ela se olha e fala, eu engordei de novo, entendeu? Então, a paciente tem que estar preparada para fazer a cirurgia plástica, não adianta, a cirurgia plástica é só uma parte do processo. Não dá para ter essa mentalidade de encurtar o caminho, né? Não, eu já vou direto para uma cirurgia plástica porque eu não quero perder tempo na academia, eu não quero perder tempo em dieta, e aí acaba tendo essa orientação sua, então, né? Com certeza, foi até agora você falando, eu lembrei de uma menina que entrou no consultório uma vez e falou assim, doutora, é o seguinte, eu cansei de fazer dieta, cansei de ir na academia, é um saco. Eu não quero mais isso, e aí então eu decidi que eu vou fazer plástica. Daí eu olhei pra ela e falei assim, não, meu amor, não. Você vai fazer plástica, mas você vai ter que continuar indo na academia, você vai ter que continuar fazendo dieta. Não existe milagre, não existe. Você consegue reduzir tecnicamente, cirurgicamente, quantidade de pele, quantidade de gordura, mas a gordura que fica ali, ela vai crescer se a paciente engordar. Né? Então, não tem segredo. Nem sempre o caminho mais curto é o certo, né? Eu digo que perder peso é uma das coisas mais difíceis que existem. Hoje em dia, tudo relacionado com comida, né? Todo jantar com amigos, jantar de comemoração, tudo envolve comida. E a gente tá cada vez mais sedentários, cada vez anda mais de carro, então é uma coisa difícil mesmo. Mas a vida é feita de escolhas. Você tem que escolher. Você quer ter o corpo e ficar feliz com aquele corpo que você quer, ou você pode comer tudo que você quer. Então, são escolhas. Doutora, eu acredito que você tenha inúmeras histórias de pacientes para compartilhar, mas você gostaria de compartilhar alguma história, algum processo desse de transformação, de como foi para essa mulher? Olha, eu tenho, sim, inúmeras histórias mesmo, assim, porque é um pouco parte da minha personalidade, assim, mas eu acabo me apegando muito nas minhas pacientes, então elas acaba virando um pouco de confidente, assim, né? Então tem cada coisa que acontece no consultório, assim, que a gente brinca que daria para escrever um livro de contos,
Mas eu tô com uma paciente que até voltou no consultório tem menos de um mês, e eu lembro como se fosse hoje, o dia que ela veio. Foi o marido que marcou a consulta para ela, ela não queria vir, mas ele marcou a consulta. E ela entrou no consultório com o moletom do marido, com uma calça leg, assim, bem surrada, aquela que a gente usa para ficar em casa, com um chinelinho, assim, do jeito que ela tava, ela veio. Deu pra ver que ela não queria estar lá, né? E a cirurgia que essa paciente gostaria de fazer era uma redução mamária. Ela tinha mamas extremamente grandes. É uma coisa já mais genética, que é claro, o ganho de peso piora, né? Porque a mama acaba engordando junto. Mas que aquilo ali atrapalhava ela muito, porque ela não cabia em nenhum sutiã normal, ela não cabia em blusas normais, ela não conseguia ir na academia, porque aquele peso doía muito nas costas dela. Então, é um ciclo, né? Um círculo que cada coisa vai piorando, um fator vai piorando o outro. Pois bem, eu lembro como se fosse hoje ela entrando ali no consultório. E aí, ela não estava preparada, né? Tava acima do peso, sem dieta, sem exercício. E aí, a gente fez toda essa estruturação. O marido dela foi sensacional, assim, ó. Ele pegou desde o começo, tanto que ele que marcou a consulta. Por quê? Porque ele queria que a mulher operasse? Não. Porque ele sabia que ela queria, que ela não estava bem, né? E ele ajudou os filhos todos, e levavam ela na academia. Foi super legal. Essa paciente perdeu 15 quilos antes de operar. 15 quilos. Te confesso que em alguns momentos eu achei que ela não ia conseguir perder, sabe? Porque, bom, não sei se você emagrece 15 quilos fácil, mas eu não consigo perder 15 quilos fácil. E a gente operou ela. Ela acabou operando a mama primeiro. E ela foi tão bem, ela ficou tão animada, que 3 meses depois ela fez a cirurgia da abdominoplastia dela. E ela voltou agora com 1 ano de cropped. Cílios, babyliss no cabelo. Eu olhei pra ela e falei assim, ó, se eu tivesse feito uma filmagem de você, aquela mulher que entrou aqui há 1 ano, essa mulher não existe mais. Não existe mais. E ela chorou, me abraçou, nós duas, né? A gente chorou, abraçou, porque ela fala assim, ó, que ela não mudou só o corpo dela é só uma parte. Ela, assim, doutora, eu sou uma esposa melhor. Eu me relaciono muito melhor com meu marido. Ela não ficava nua na frente do marido há anos. Hoje eu fico desfilando de calcinha e sutiã, meu marido passa atrás e me dá tapa na bunda. Hoje eu passo na rua e eu levo buzinadinha de motorista. Eu sou uma melhor mãe, porque eu tô melhor comigo mesmo. Então eu tenho mais disposição para dar atenção pro meu marido. No meu trabalho, eu não tenho mais vergonha de ir em reunião e falar em público. Eu tô linda. Eu tô linda, eu tô empoderada. Eu falo, Então, assim, essa mulher, a cirurgia foi uma parte só. Mas talvez a parte que deu o empurrão. Se talvez ela nunca tivesse entrado num consultório de cirurgia plástica, talvez ela nunca teria começado esse processo. Então, essa é uma das pacientes que me marcou muito e é por pacientes assim que eu continuo trabalhando do jeito que eu trabalho. E a importância de quem está próximo, né? Nesse caso foi o esposo, mas às vezes pode ser uma mãe, ou um filho, ou uma amiga. A importância desse apoio quando a gente percebe que a pessoa não está bem e que o caminho da cirurgia plástica pode ser um empurrão, como você mesmo falou, porque às vezes a pessoa tem aquela crença de não merecimento, né? Ah, é muito caro, não é para mim. Tem muito disso ainda. Tem muito, muito. Vocês nem imaginam o quanto tem isso, tá? Porque muitas vezes ela prioriza todo mundo na frente dela, né? Ela quer muito fazer aquela cirurgia. Ela já, às vezes, até já falou com o marido sobre isso, mas 1 ano eles trocam um carro, no outro ano eles vão reformar a casa, no outro ano eles vão fazer uma viagem, no outro ano eles vão trocar o carro de novo, no outro ano, tu entende? E ela vai ficando. Por quê? Porque ela não acha que ela é mais importante do que tudo isso. Ela não se prioriza nunca.
É como se, assim, a parte da cirurgia plástica é algo só para ela e o carro é para a família, a casa é para a família. Exatamente. E ela não pensa assim, ó, como que eu vou deixar de trocar o carro para fazer a minha cirurgia? Mas é o que eu falo na consulta com o marido. Os danos que foram causados no corpo da sua esposa pela gestação foram causados pelo filho de vocês. O filho não é só dela, né? Então, assim, a gestação, ela é muito cruel com o corpo da mulher. Às vezes tem uma mulher super pequenininha, acaba tendo um bebê enorme, a quantidade de abertura da musculatura da parte abdominal deixa a mulher depois com a barriga totalmente flácida. Não existe exercício que vá fechar aquilo ali, entendeu? Então, eu acho importante também que os maridos se conscientizem e priorizem a esposa deles como a gente faz com eles todo dia. A gente sempre prioriza eles. Então, tá na hora de você, da paciente que tá vendo esse vídeo, se priorizar. Agora é a tua vez. Se você realmente quer fazer a cirurgia, né? É claro, como eu falei, tem todo um processo. A gente nem tava entrando no mérito de exames, que tem que estar tudo bem também. Mas se priorize. Lute pelo que você quer, né? Porque senão, muitas vezes, a paciente chega no consultório lá com 60 anos. Passou a vida inteira querendo fazer uma cirurgia e nunca foi prioridade. E aí ela tá com 60 anos, bem que hoje em dia 60 anos também é jovem, né? Mas ela poderia ter feito uma cirurgia com 30 e vivido esses 30 anos super bem, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter o sentimento de merecimento. A gente merece isso. A gente merece que talvez a nossa família não troque de carro naquele ano. Sabe? A gente merece que mas eu vou incomodar, o meu marido vai ter que cuidar de mim. Sim, porque se ele fizesse a cirurgia, você ia cuidar dele, né? E sobre esses cuidados, doutora, do pós-operatório, então, o que é mais importante que as mulheres já precisam se preparar, inclusive, sabendo no momento que for fazer uma cirurgia, porque é não só a cirurgia em si, mas tem toda essa questão do cuidado do pós-operatório também e que pode ir por água abaixo um resultado. Com certeza. Existem cirurgias com uma recuperação mais rápida, né? Por exemplo, cirurgias de implante mamário, né? Pacientes que não têm quase nada de mama e a gente faz uma cirurgia ali de menos de 1 hora, corte pequenininho, coloca uma prótese. Essa paciente tem uma recuperação bem rápida mesmo, tá? Mas eu acredito que é só essa cirurgia que é rápida mesmo. Todas as cirurgias que envolvem cortes maiores exigem que a paciente faça repouso. Então, tem que ter toda uma organização familiar. Normalmente é a gente que organiza tudo, né? Organiza casa, filho, marido. Então, pela primeira vez, você vai ter que ser cuidada por alguém e não cuidar de todo mundo. Então, se não houver essa organização familiar, o que acontece? A paciente não consegue fazer repouso. E aí começa, abre ponto, sangra mais onde não devia estar sangrando. E aí você tem, danos à cicatriz, a resultados, né? Então, a paciente tem que se programar. Não tem como fazer uma cirurgia plástica grande e querer trabalhar na semana seguinte. Esses dias eu fui operar uma paciente que ia fazer mastopexia, que é uma cirurgia que a gente coloca prótese e tira a pele. É uma cirurgia que a gente remonta a mama inteira. E ela chegou de manhã, eu fui no quarto pra marcar, a gente marca onde vão ficar os cortes e tal. Aí dela assim, quanto tempo até a cirurgia? Daí eu falei, a tua cirurgia demora umas 3 horas, daí mais 1 hora e pouquinho pra você acordar. Eu acredito que daqui umas 4 horas, 4 horas e meia, você deve estar no quarto. Tá, porque eu tenho uma reunião online às 18. Daí eu falei, não, você não vai ter uma reunião online às 18. Não, já liga, não tem isso, meu amor. Hoje é o teu dia, sabe? Então não tem como fazer. A própria mulher tem dificuldade de se permitir, né? Exatamente. É impressionante isso, né? Como mesmo organizando tudo, você tem necessidade de verificar se tá certo, controlar, porque a gente tá acostumado a controlar tudo, né? Então isso que você falou é muito importante. Tem que ter um planejamento, principalmente de repouso, período de repouso, que vai variar muito de cirurgia para cirurgia. Chegar em peso adequado, tá? Não adianta você fazer uma cirurgia se você tá
com peso de obesidade grau 1, 2, porque você vai aumentar o risco de cirurgia e o resultado não vai ser bom, né? Então, o paciente tem que estar no peso adequado para estar realizando a cirurgia. E, com certeza, assim, se o paciente já tem alguma comorbidade, por exemplo, você tem problema de tireoide, você tem um início de diabetes, pressão alta, essas doenças têm que estar todas bem controladas. De jeito nenhum você pode estar aí com alguma coisa descontrolada nessa cirurgia. Porque como você mesmo falou, por mais que é um processo cirúrgico, onde a paciente está bem, aonde ela deseja fazer, ela não está doente, mas é uma cirurgia. Com certeza, e eu sempre falo isso. Como é uma cirurgia eletiva, tudo tem que dar certo, tudo. E quanto mais neurótico nós formos nesse pré-operatório, menor a chance de qualquer complicação, né? Então, se você tá fazendo uma cirurgia de emergência, uma cirurgia por alguma doença, muitas coisas são passadas, né? Porque você tem aí o objetivo de curar alguma coisa que tá acontecendo. Mas na plástica, não. Na plástica, tem que ser tudo muito certo para tudo dar super certo, sabe? Ser tudo bem perfeito, assim, ser realmente a realização de um sonho e não o começo de um pesadelo. Doutora, em relação às novas tecnologias, tendências, o que você pode trazer pra gente em relação a esse mundo da cirurgia Então, plástica? o que eu vejo é que cada vez mais a gente quer uma recuperação mais rápida, né? É claro que eu sou um pouco contra essa questão, assim, de opera e no dia seguinte já vai trabalhar, sabe? Eu acho um pouco de exagero, porque eu já fui paciente e eu vejo que não é bem assim, não é tão rápido assim. O paciente tem dor, enfim. Mas eu vejo que hoje as recuperações são cada vez mais rápidas. Antigamente, o paciente fazia um abdômen e ficava 60 dias de repouso. Hoje, em 15 dias, ela já está muito bem. Em 20 dias, ela está fazendo tudo. Por quê? Porque a gente usa várias tecnologias, tanto de aparelhos de lipoaspiração que são mais modernos, que acabam agredindo menos o corpo da paciente, quanto questão de medicação, anestesia. Então, tudo isso acaba fazendo com que a paciente tenha uma cirurgia mais segura e uma recuperação mais rápido. Então, por exemplo, né, as minhas pacientes, no mesmo dia da cirurgia, independente da cirurgia, abdômen, mama, elas caminham já no primeiro dia. Por quê? Porque isso diminui chances de trombose. Né? E por que a gente consegue isso? Porque desde a anestesia que é escolhida, lá pelo nosso médico anestesista, vai permitir que ela já levante logo, né? Então, isso tudo são tecnologias tanto de medicação, quanto de equipamentos que a gente usa ali na cirurgia, que fazem com que os riscos sejam menores e que a recuperação seja mais rápida. Doutora, e além do que você já falou, né, de tudo isso que está envolvido numa cirurgia plástica, o que essa nossa paciente que está nos ouvindo aqui, né, a nossa audiência, precisa levar em consideração na hora da escolha de um profissional? Porque, como você falou, ela está indo realizar um sonho, né? Então, quais são os cuidados que ela deve ter também? Então, isso é uma coisa que é muito importante, porque, voltando a falar um pouco da minha primeira experiência com cirurgia plástica, né? Quando eu fui paciente, quando eu era lá bem novinha, fiz a minha primeira cirurgia, eu falei, olha, o dia que eu for cirurgiã plástica, eu vou tratar as minhas pacientes como eu gostaria de ter sido tratada, né? Eu lembro que o meu cirurgião, ele tinha operado, sei lá, umas 5, 6 pacientes, ele nem sabia o meu nome. Sabe, ele sabia que eu era a quinta paciente do dia, tal, lá, como se fosse uma fábrica de cirurgias. E quando você for escolher o seu cirurgião, escolha o cirurgião que você se identifica. Porque é muito tempo que a gente passa juntos, né? A cirurgia em si é uns 40% do processo. Você vai vir várias vezes no consultório, muitas vezes a equipe, né, do consultório vai até na casa da paciente, entra dentro da intimidade da paciente. Você tem que ter acesso ilimitado ao seu cirurgião. Não existe isso de você operar e não ter o telefone do teu cirurgião. Se acontece qualquer coisa, você vai correr para quem, né? Então, eu acho que cuidar muito, pegar bastante indicação de pacientes que foram operadas, de como foi a experiência,
tanto de pré, quanto de hospital, quanto de pós-operatório, porque realmente o pós-operatório é muito importante, não é só a cirurgia. Fazer a cirurgia e não ter um acompanhamento no pós, não ter essa evolução de como que vai ficar o corte, agora vamos usar tal pomada, agora vamos usar isso, ai, doutora, tô preocupada, olha essa foto, tá vermelho, isso é muito importante, né? Então, eu acho que na hora de escolher um cirurgião plástico, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E como você se sente, então, realizando esses sonhos? Eu sou muito realizada com a minha profissão, muito realizada mesmo, assim. Cada vez que uma paciente sai do meu consultório ou eu recebo uma mensagem carinhosa dizendo que eu transformei a vida dela, que eu salvei o casamento, que eu, enfim, de alguma maneira consegui fazer com que ela mudasse, porque a grande merecedora desse mérito é ela, não sou eu. Mas eu me sinto muito vencedora, sabe? Eu me sinto completa, assim, eu gosto muito, não trocaria por nada, assim, o que eu faço, sabe? E eu gosto exatamente desse perfil de paciente. O meu marido que conta, assim, que eu gosto de paciente mais complexas, né? Pacientes que estão realmente, assim, passando por situações de baixa autoestima. Ali no consultório, você pega muita paciente que foi traída, paciente que está se divorciando. Eu tive uma paciente uma vez que ela foi abusada sexualmente na infância. E a criatura que foi abusar dela, quando tirou a roupa dela, falou, nossa, mas que peito feio. E ela passou a infância dela inteira com aquele sentimento. Então, às vezes a gente vê situações que você nem imagina. Então, às vezes a cirurgia plástica, ela não vai só melhorar aquele peito. Ela vai curar um trauma que ela carregou por anos, né? Então, é sobre isso. É sobre curar almas, sobre melhorar a autoestima das mulheres, sobre salvar casamentos, ou muitas vezes dar um empurrão para que eles acabem, né? Porque tem muita mulher que vem super infeliz no casamento e acabam se divorciando no pós-operatório, porque se sentem mais seguras, enfim, para tomar decisões que elas nunca tiveram que tomar. E eu me sinto muito feliz de estar podendo contribuir, né? E estar deixando um pouquinho das minhas sementinhas aí pelo mundo. Doutora, e curiosidade, já teve alguma situação de que a paciente chega no consultório e, por conta de todos esses processos de transformação e dela também buscar uma vida mais saudável, de não ser indicada a cirurgia? De ela fazer tão bem que não precisou mais? Olha, já teve. Teve uma paciente uma vez que ela veio, ela queria botar prótese de silicone e ela queria fazer lipoaspiração. E aí eu tentei entrar dentro da cabeça dela, né? Eu falei, meu amor, tudo bem, dá pra fazer a lipoaspiração, mas você sabe que você não precisa, né? Porque ela tinha um corpo super bonito e dava pra ver que ela tinha musculatura, que realmente não fazia nada. E aí o marido junto. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça um acompanhamento com um personal e com uma nutricionista por 3 meses. E aí você vai voltar aqui. Se ainda assim você querer fazer a tua lipoaspiração, eu faço a tua lipoaspiração e te dou desconto ainda. Pois ela voltou quase com gominho, assim, ó, maravilhosa. A gente não fez a lipo, acabamos fazendo só a prótese de mama. E essa mulher hoje tá com o corpo cada vez mais bonito. Então, talvez se eu tivesse topado fazer a lipo dela lá no começo, talvez ela nunca teria começado a fazer exercício. E hoje, talvez ela teria feito a lipo e depois teria engordado, estaria infeliz novamente, né? Então, às vezes acontece, assim. E o que acontece muito lá no consultório é pacientes que precisam... A gente calcula, né? Qual é o peso mínimo que você pode ter pra gente estar podendo fazer essa cirurgia em segurança. Então, por exemplo, a gente não opera ninguém com IMC acima de 30, né? Então, eu calculo lá. Então, você tem que perder ali 8 quilos, tá? Aí, ela sai, assim, né? Um pouco desanimada do consultório e tal. Depois, ela vem, às vezes, perdeu 15. Perdeu, tipo, muito mais do que eu pedi, assim. E aí, isso só traz coisas boas. Porque ela criou hábitos saudáveis. Ela perdeu mais peso. Então, tem mais pele sobrando. Eu consigo puxar mais pele. E uma mulher que perde
tanto peso, dificilmente ela vai engordar de novo. Porque ela sabe o quanto foi difícil aquilo, né? E o quanto aquilo fez bem para ela, de uma Exatamente. forma geral, né? Exatamente. E outra coisa, assim, que eu penso sobre as mulheres também, claro, a gente trouxe todos esses casos de mulheres que melhoraram a sua autoestima, que passaram por um processo, mas nós temos muitas mulheres hoje que acabam ficando, vamos dizer assim, escravas de um corpo perfeito e que ficam nessa busca incessante, principalmente a rede social traz muito essa questão do corpo perfeito, né? E que é um procedimento atrás do outro, buscando essa perfeição. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora? Eu sou totalmente contra isso. Totalmente contra. Eu acho que você tem que fazer cirurgia plástica se você tem indicação cirúrgica, tá? Muitas vezes a paciente vem ali no consultório, com 25 anos ela já fez 4 lipoaspirações. Isso não existe. Não existe. Isso é totalmente contraindicado, tá? Por quê? E muitas vezes ela tem um corpo perfeito. Mas o que ela precisa não é de outra cirurgia. Então, eu acho que essa busca incessante, na verdade, ela tá buscando a coisa errada. Entende? Eu acho que você tem que fazer cirurgia se o problema físico que você tem, ele realmente não pode ser resolvido com algum outro tipo de procedimento, como exercício e dieta. Né? Então, eu sou totalmente contra essa busca, assim, essa questão de padrão, sabe? Ah, mas eu quero botar prótese. Mas por que você quer botar prótese? Ah, não, porque minhas amigas todas têm. Tá, e aí? Mas o teu peito não tem necessidade de botar prótese. Não precisa ser daquele jeito para ser bonito, sabe? Eu acho que cada mulher, ela é única. E ela é única do jeito dela. Ela é bonita com a beleza dela. Ela não precisa ter aquele peito daquele jeito para ser bonita, para ser aceita, entende? Eu acho que eu nego muita cirurgia no consultório. Nego mesmo, assim, de pacientes que eu realmente acho que não é de cirurgia que elas querem, que elas querem, que elas precisam. Porque essa paciente, ela vai continuar não feliz com a tua cirurgia. Exatamente. Porque, no fundo, não é disso que ela precisa, né? Talvez ela seja insegura por algum outro motivo que ela não sabe. Então, ela vai rodar o consultório de todos os médicos da cidade e ela nunca vai estar feliz. Então, eu realmente acho que é uma busca muito cansativa. Muito cansativa e que não vai levar a nada, sabe? Muito bom. Doutora, e para a gente finalizar, então, gostaria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência que está ali naquela dúvida, né? Será que eu vou, não vou, em relação a questões emocionais também? E como que essa mulher pode se sentir mais tranquila para tomar a decisão dela? Então, a mensagem é para você que não está feliz com alguma parte do teu corpo, né? Que não está se priorizando, tá botando sempre todas as outras pessoas da família na frente, né, dos teus sonhos, e que está realmente incomodada com isso, né? Procure um cirurgião de confiança, né? Converse com as pessoas, pesquise na internet, cuide também um pouco com o que tem na internet, né? Porque nem sempre quem tem mais seguidores é o melhor cirurgião, então cuide um pouco com isso. E faça a sua cirurgia. Venha primeiro consultar para a gente explicar para você o que pode ser feito, quais são as melhores opções para o seu caso. É importante que você se prepare para estar fazendo essa cirurgia, para que o teu resultado fique cada vez melhor e até melhor do que você imagine que possa ficar. O meu maior objetivo realmente é que você seja uma outra pessoa depois da cirurgia, volte a se cuidar, volte a se amar e que realmente se transforme numa versão muito melhor de você mesmo. Eu acho que é isso. Obrigada, doutora. Muito bom esse nosso bate-papo em relação a todos esses esclarecimentos que envolvem esse mundo da cirurgia plástica. Muito grata pela sua presença. Obrigada, foi ótimo, eu adorei. Obrigada mesmo. Bom, e aproveito para agradecer também a nossa audiência e convido vocês a ficarem conosco até o próximo episódio do OCP Saúde.